Você já se sentiu preso a uma relação que te trouxe sofrimento e que todas as razões que você dava para manter esse relacionamento não eram suficientes para justificar tudo que você estava vivendo, mas por alguma razão, depois de algum tempo nessa situação, você se sentiu preso a ela e qualquer possibilidade de libertação já te deixava ansiosa ou ansioso? Se você já se sentiu assim ou ainda se sente, eu te convido a pensar sobre isso por alguns minutos. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Este é o Serenidade Podcast. Meu nome é Alcimara Menezes e sou psicóloga especializada em clínica fenomenológica existencial. Este é o espaço que tem o objetivo de compartilhar reflexões sobre a vida e o viver, com um episódio novo toda segunda-feira. No episódio de hoje, vamos refletir sobre o quanto o sofrimento e o amor, por alguma razão difícil de entender, são vinculados, levando a um relacionamento onde, para que uma parte seja satisfeita, a outra precisa ser mantida em algum tipo de sofrimento. O título do episódio de hoje é O Amor Tudo Sofre. Vou começar essa reflexão contando o caso de uma brasileira cujo depoimento está disponível em um canal muito interessante e importante do YouTube chamado Sobrevivendo na Turquia, que tem o objetivo de ajudar pessoas, especialmente mulheres, a evitarem situações que poderão levá-las a uma situação de violência no exterior, como o tráfico de pessoas, e no esclarecimento das questões culturais em diferentes países, especialmente no Oriente Médio, que, se forem ignoradas, podem trazer muito sofrimento. É um canal que presta um serviço muito importante, então vale a pena conhecer o canal Sobrevivendo na Turquia, da Dani Bogioni. No dia 22 de dezembro de 2020, foi publicada uma entrevista com a empresária Cristiana Oliveira com o título O impressionante relato de tortura e maus tratos de uma empresária brasileira em Portugal. Eu vou trazer aqui um breve resumo do caso e não vou entrar em muitos detalhes, porque o grau de violência pode também trazer sofrimento para algumas pessoas. Por muitos anos, a Cristiana, uma mulher madura, divorciada, mãe, trabalhou com medicina chinesa e viajava com muita frequência para o exterior para dar palestras em congressos. Era um momento muito especial para ela, porque ela tinha muito destaque e retorno do seu trabalho, que era a sua principal fonte de renda. E ela estava feliz e sentia-se realizada. Quando a necessidade de viagens para Portugal aumentou, Cristiana decidiu fixar a residência no país estrangeiro e levou 2 dos seus filhos. Já estabelecida e após uma de suas palestras, foi apresentada a um homem português de meia idade. Eles se aproximaram e, com o crescimento da afinidade, começaram um relacionamento. E o relacionamento começou com Cristiana no lugar de cuidado e o namorado português no lugar de alguém que precisava do cuidado, porque ele passou a relatar para ela o quanto a sua vida tinha sido difícil e o quanto ainda sofria por algumas situações e escolhas realizadas. Diante dela, ele era um homem que precisava de acolhimento. Todas as mulheres que passaram pela sua vida haviam trazido algum tipo de sofrimento. Então ela começa a perceber, além de constantemente estressado, que ele bebia demais em alguns momentos. Mas ela relacionava esse comportamento de abuso de álcool a uma fase ruim, como resultado de tantos problemas que ele relatava. Ela achava normal, entendia o comportamento dele como uma fuga dos problemas. Cada vez mais, Cristiana o vê como uma vítima que precisa ser acolhida e cuidada. Quando decidem morar juntos, ela deixa claro que não quer se casar. E também vai percebendo que cada vez mais ele vai consumindo mais bebida alcoólica e vai ficando cada vez mais difícil trabalhar. Agora ela não pode mais realizar as suas palestras. Aliás, com o tempo ela tem que parar de trabalhar com medicina chinesa. Ele não gostava do contato que ela tinha com os clientes dela. Ela também descobre que ele tinha muitas armas,
especialmente de grosso calibre, que ele dizia que era um para-caça, mas nunca o via saindo para caçar. A essa altura, ele também já tem acesso a toda a documentação dela, inclusive o passaporte, e quer se casar com ela. Em uma viagem ao Brasil, ele reúne a família dela e os amigos e organiza um casamento surpresa. Toda a documentação estava pronta e ela apenas precisava assinar. Toda a família e amigos veem isso como uma prova de amor. Uma história linda entre uma brasileira e um português, que ultrapassa fronteiras, com o noivo como um príncipe vindo acordar a sua princesa. Mas para a Cristiana era constrangedor, como dizer na frente de tanta gente querida que ela não iria se casar. Então, constrangida ou coagida, ela assina os documentos. A vida tinha que seguir o script de felizes para sempre. Mas a partir daí começa a ficar mais complicado. O abuso de álcool passa a ser acompanhado de explosões de raiva, disparo de arma de fogo na propriedade da família. Eles haviam alugado um sítio. Os momentos de estresse viraram explosões de raiva e o nervoso passa a se tornar um comportamento ameaçador, de quem a qualquer momento pode explodir. Depois de alguns meses, ela passou a ser a causa da ansiedade dele, porque ele dizia que estava assim porque ela tinha um caso com outro homem. A essa altura, Cristiana já tinha aberto um hotel para cães em Portugal e o negócio prosperou, chegando a hospedar 200 cães. Mas agora o marido português continuava as suas acusações de infidelidade, que com o passar do tempo passaram a ser agressões, violências que eu não vou descrever aqui, mas que eram agora constantes e marcaram profundamente Cristiana. Agora ela morava isolada com ele num sítio, seus 2 filhos ficaram em outra cidade para estudar e ele tinha o controle dos seus documentos, suas redes sociais e era uma presença constante no seu negócio. Além disso, diante das suas tentativas de encerrar o casamento, ele ameaçava a própria vida e a vida dos seus filhos, e até mesmo a vida da sua família no Brasil. A atmosfera, que era antes de ameaça, agora era de constante violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial, porque agora ele também acessava os rendimentos da empresa. E a Cristina estava agora presa não só pelas ameaças, mas também porque acreditava que de alguma forma podia controlar a situação. O sofrimento dele ainda contava e ela acreditava que ainda tinha a maior tolerância ao seu próprio sofrimento. Em um determinado dia, ela foi alertada pelos funcionários da empresa para o comportamento dos cães logo após as sessões de adestramento, que era realizado como serviço à parte pelo marido dela. E sempre que ele levava um cão para adestrar, não deixava ninguém ficar por perto. Mas diante do comportamento ansioso dos animais ao voltar, um funcionário foi verificar e, assustado, chamou a Cristiana para conferir. Ele estava agredindo o animal, que depois de tanta violência se encolhia e se tremia. Cristiane se viu no animal e essa identificação não foi por acaso. Cristiane viu que a técnica de adestramento dele com os animais era a mesma que ele usava com ela. E ele agora sempre dizia que ninguém acreditava nela ou acreditaria nela porque ela era brasileira e brasileiras não prestam. Mesmo tendo passado por diversos hospitais, depois de 9 paradas cardíacas, uma cirurgia, alguns pedidos de socorro à polícia e ter tido a sua renda gerada da venda da empresa roubada por ele, apenas após a denúncia dos novos vizinhos é que finalmente ele foi processado. E mesmo com a condenação de 3 anos, continuava livre para desfrutar de toda a renda que havia conseguido do trabalho dela. Em alguns momentos, a entrevistadora questiona por que a Cristiana não fugiu, não se separou, não aproveitou as oportunidades que tinha para escapar. Cristiana dá várias respostas, mas fica sempre aquela sensação de que ela podia ter escapado logo no início. Mas eu também queria lembrar de um momento nessa história
que revela o que poderia estar acontecendo naquela relação. Assim como o marido adestrava o cão com violência extrema, ela estava sendo adestrada por ele. Havia um processo de condicionamento para a obediência a partir da ameaça. Mas percebo que mesmo antes do encontro dele, já havia uma Cristiana sendo tecida para suportar. Porque à medida que ela vai se tornando mais bem-sucedida na profissão, vai compreendendo que precisa fazer isso sozinha, que precisa dar conta. Já vinha de uma relação cujo parceiro também recorria ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas para aplacar algum desconforto. Ela precisa ser essa que entende o cuidado, coisa que combina bem com a sua profissão. Logo, tem sempre alguém precisando ser protegido por ela. Temos aqui uma mulher sem aldeia, uma pessoa que tem que ser forte mesmo sozinha. O encontro com o futuro marido português se dá nesse momento de maior realização profissional, quando Cristiana sente que pode dar novos passos na sua vida. O pretendente logo entende que ela está nesse lugar de cuidadora e a envolve nas suas histórias de sofrimento. Então ela é colocada no lugar de cura e da história que finalmente pode ter um final feliz. Aqui ele está prometendo ser para a Cristiana uma consolidação de sua vocação. Ser aquela que é forte o suficiente para retirar do outro o seu sofrimento. Ela é a cuidadora e ele a vítima. Mesmo que a sua queixa contra outras mulheres da sua vida fossem suspeitas e até mesmo absurdas, porque incluíam até mesmo racismo diante do seu próprio filho, fruto de uma relação com uma mulher negra. Isso está muito claro para ele e vai transformando suas demonstrações de sofrimento e impotência em um desafio para ela. Mas, ao mesmo tempo, vai transformando a atmosfera da relação deles em uma atmosfera ameaçadora. Ele está sempre no limite, pode explodir a qualquer momento, pode inclusive colocá-la em perigo, mas ela precisa ser aquela que dá conta, que suporta, que constrói uma relação segura. Agora, ele a controla afetivamente. E tem 2 sinais importantes de que o mundo da Cristiana era um mundo onde era possível existir relações que suprimiam a vontade do outro, especialmente a vontade dela, onde há a compreensão de que era normal alguém abusar do consumo de substâncias quando apresentava algum sofrimento. E um outro sinal importante está na forma como a família e os amigos colaboram com o casamento surpresa. Tratava-se de um conto de fadas onde a princesa não tinha o direito de escolher. Ela tinha que ser grata e demonstrar felicidade. Agora, com o controle afetivo, ficando nesse lugar de vítima, e a construção de toda uma imagem de marido perfeito, ficando fora de qualquer suspeita, ele pode seguir para os próximos passos do adestramento da esposa. A esposa ideal deveria lhe ser completamente obediente. Tem um manual da arte da guerra, muito antigo, que aconselha ao general que para se ter um bom controle do outro, você precisa controlar sua vontade. É nisso que o marido passa a investir. É preciso reduzir a Cristiana, acabar com a sua vontade ou controlar sua vontade. A proibição da prática da profissão, do contato com os clientes, passar a viver distante em um sítio, distante dos filhos, vai se configurando numa diminuição do mundo relacional de Cristiana. E a redução de suas relações também vai se configurar na redução da possibilidade de se libertar dessa relação. Ele, aos poucos, vai diminuindo Cristiana, deixando claro que ali ela é estrangeira. Que ser brasileira era ser menor, não confiável. A contenção dos seus documentos, inclusive do passaporte, a redução da renda e o isolamento, vai tornando a mulher cada vez mais dependente dele. Ele precisa diminuir o tamanho dela e ela precisa entender que é menor do que ele. E para isso dar certo, a violência física e sexual, onde a submissão realizada periodicamente, sempre com o mesmo método, com as mesmas ameaças aos filhos e à família, vai dando à violência um tom familiar.
Cristiana vai ficando cada vez mais vinculada àquela rotina de violência, como parte da vida que tinha que viver. Proteger sua família agora era mais uma das razões. Tinha a esperança de que as coisas poderiam mudar a cada retorno, e mesmo assim se via como alguém que poderia suportar o sofrimento, ficando cada vez mais sem possibilidade para se ver para além daquela relação. Seu mundo reduzido, a violência sempre à espreita e a ameaça como atmosfera, vai realmente transformando o Cristiano em algo que não é, em um não ser. Sua capacidade de recomeçar agora está totalmente restrita a sobreviver naquele mundo. E para completar, a sociedade deixa claro, a partir das dificuldades para se abrir processos contra ele, das condenações brandas e da ausência de uma rede pública de suporte às vítimas de violência, que o que ela estava vivendo não era um problema de todo mundo, mas individual. Então ela deveria suportar. A mensagem era: dê conta. Assim, o processo de domesticação, adestramento de Cristiana estava completo. Neste mundo somos existentes. E ser existente é ser alguém a partir da relação com o mundo. E é estar lançado no mundo, o que também significa compartilhar os sentidos do mundo. E neste mundo que compartilhamos, faz muito sentido alcançar o reconhecimento como alguém capaz de suportar, de fazer tudo sozinho, isolado. E também faz muito sentido suportar o sofrimento como prova de amor. Tem uma prova de amor que está relacionada a você se tornar menor para elevar o outro. Ao mesmo tempo, para alguns, só é possível se sentir realizado se a sua companheira ou companheiro for dependente e submisso. Então você passa a investir tudo que tem nessa relação, porque tem uma promessa de que um dia a felicidade virá. Mas a balança é sempre desigual e nunca tem um espaço para você se tornar tão importante, tão humano quanto o outro. E nesse mundo de desempenhos individuais, tem um pouco espaço para as relações de compartilhamento, apenas para ganhos. O ganha-perde das técnicas de negociação, porque a estratégia ganha-ganha não é para os fortes. E o título desse episódio é uma expressão encontrada num texto religioso. A expressão amor tudo sofre é uma expressão que é retirada desse contexto religioso para ser inserida no mundo dos costumes. É arrancada pela raiz do seu espaço religioso, destituído do seu sentido espiritual e passa a compor o sentido mundano como uma base para os relacionamentos românticos. O que era antes o relacionamento entre o divino e seus seguidores é agora uma forma de como um grupo deve se submeter a outro para provar que ama. Um tem que mostrar ao outro, através da redução de quem se é, o quanto ama. O amor deixa de ser um compartilhamento para se tornar a base da união entre dominador e dominado. Simone de Beauvoir já trazia uma expressão sobre esse tipo de relacionamento, quando diz que nas relações entre homem e mulher, a mulher é o outro do homem, mas não o outro como homem, mas um outro menor. A psicóloga indígena Jenny Nunes também traz uma reflexão a respeito dos relacionamentos amorosos, onde o amor tem que ter o sentido de posse e exclusividade. A pessoa, para estar em uma relação amorosa, precisa ter empobrecido as suas outras possibilidades para ser alguém além do outro, onde o amor é exclusivo, egoísta e pode ser violento. Então, diante de um mundo onde os sentidos do amor também podem estar relacionados ao sofrimento, à propriedade e ao controle do outro, a violência tem uma afinação muito eficaz, acelerando os processos de condicionamento dos corpos. Quando você precisa aderir ao discurso de que é preciso fazer o outro feliz para assegurar alguma relação, mesmo que isso te traga alguma dor, e que você precisa suportar porque esse é o seu lugar, que você não tem a capacidade de pensar racionalmente, mas tudo que você sente, a forma como pensa e a forma como você conduz a vida é de forma emocional, a violência se torna mais um passo para educar você.
para diminuir você. E a violência é um processo rápido de domesticação de vidas e ela se dá de diversas maneiras. Pode ser física, patrimonial, sexual, todas elas sendo a face da mesma moeda. São os processos usados para consolidar no outro que as ameaças podem se tornar em atos e que é melhor não se arriscar. E que você pode controlar a violência se levar a ameaça a sério e for obediente. E assim como o cão do Pavlov, um conhecido experimento psicológico usado para mostrar a eficácia de processos de condicionamento, a educação pela violência ou a domesticação vai conter o outro em uma existência obediente e restrita. E esse outro ou outra educada assim não pode ir muito longe, porque ele ou ela vai paralisar diante do medo, do perigo e do medo de perder o mínimo de proteção. Vai paralisar porque vai se sentir culpado pela raiva do outro. Vai se sentir culpado ou culpada pela própria violência, a violência que está sendo vítima. E quando você é educado ou educada assim, na maioria das vezes o máximo que você vai conseguir é sair de uma relação violenta para outra relação que também vai começar cheia de encantos, mas que vai se transformar em uma relação abusiva. E se distanciar desse tipo de relação vai demandar muita coragem, porque você vai sentir medo e culpa por um bom tempo. Se você conseguir fazer isso, pode ir descobrindo que não se submeter a esse tipo de relação não vai levar você à destruição, mas pode te levar a uma vida mais ampla e mais livre. Eu quero concluir esse episódio refletindo a respeito desse adestramento, desse condicionamento de pessoas para a submissão, para que acreditem que devem suportar toda a dor, que o amor não vai ser conquistado sem sofrimento, que depende dela ou dele a felicidade do outro. O quanto ocupar esse lugar de sacrifício é valorizado e recompensado, ou em casos de não adequação a esse processo, o castigo e a culpabilização são garantidos. E eu fico pensando como nasce dentro da gente essa impossibilidade de irmos em direção à liberdade quando temos essa chance. O quanto pode ser pesado e constrangedor sermos taxados e taxadas de fracassados ou fracassadas. O quanto a longevidade de um casamento pode virar um troféu, mesmo em uma relação abusiva, e a interrupção desse relacionamento pode ser considerada um fracasso. O quanto acredita-se que a dor é mais suportada por mulheres do que por homens, e que dentre as mulheres, mais suportada por mulheres negras do que por mulheres brancas. O quanto se acredita que o outro é mais resistente à dor, e esse outro, nesse processo de socialização, vai realmente acreditando que tem que ser mais resistente à dor para proteger os seus. Acho que a dor é um fator importante para compreender esse processo de condicionamento, de existências que podem ser reduzidas por amor ao outro. Porque se você acreditar que a dor causada pela violência normal está dentro do suportável, provavelmente vai ser estranho viver sem essa dor. Mas também acho que tem um lugar na dor que nos dá a oportunidade de começar de novo. Porque a dor vai nos dizer que tem alguma coisa errada, que não está tudo bem, que tem algo que precisa ser cuidado. Acho que começar de novo tem a ver com olhar para si mesma ou si mesmo e decidir se vai se dar mais uma chance, que tipo de amor se quer para a vida. Hoje eu fico por aqui, desejando que o amor não tenha que ser sofrimento para você, mas que ele seja a libertação que você tanto almeja. Até o próximo episódio.